Olá, você engenheiro, agrônomo e geocientista, seja muito bem-vindo a mais um episódio do podcast da ACEAL, Associação de Engenheiros e Agrônomos de Lavras e Região. No episódio de hoje, a gente vai falar do tema engenharia de produção, mais uma das engenharias que a gente vai trazer para compartilhar com vocês. E para falar da engenharia de produção, nós chamamos o Douglas Felipe, que é engenheiro de produção, e vai falar um pouquinho para a gente aqui sobre essa profissão. Boa noite, Manuel. Prazer estar aqui com vocês. Vamos tentar sanar todas as dúvidas que surgirem. É isso aí. O Douglas é engenheiro de produção e tem pós-graduação em engenharia de qualidade. Já trabalhou no ramo industrial, em fábricas, em laticínios, na área de elétrica. Então tem uma vasta experiência aí. E também fiscal do CREA, que também é uma função e atribuição de um engenheiro que atua na área de fiscalização do CREA e vai falar também um pouquinho para a gente sobre esse assunto. Douglas, para começar a nossa conversa e as pessoas te conhecerem melhor, fala para a gente quem que é o Douglas. Bom, meu nome é Douglas Felipe, estou com 33 anos, me formei, graduei em 2015 pelo Instituto Federal Campus Bambuí e basicamente hoje eu não atuo como engenheiro em si, estou como dedicação exclusiva, então não posso exercer. Mas já atuei. Meu primeiro emprego, vou colocar o estágio, que foi numa empresa de chicote elétrico, uma empresa alemã. Lá eu aprendi um pouco do processo, a parte ali de Kanban, até onde foi em cima meu TCC, reduzir a parte do... Kanban é o quê? Explica pra gente. Traduz pra gente o que é Kanban. Claro. O Kanban ele é uma ferramenta japonesa que visa maximizar o tempo de produção e os recursos disponíveis. Kanban, traduzindo, é um cartão. Então, você vai ter... lá no caso, chegavam os conectores, os circuitos, e eram abastecidos a linha para não parar. Então, chegavam-se ali uma quantidade já calculada, cada caixinha, eram 3 caixinhas enfileiradas. A caixinha verde, a caixinha amarela e a caixinha vermelha atrás. Então, ele era uma questão visual. Você visualizava como que estava a produção. A linha de produção estava abastecida. Então, quem estava ali manufaturando o chicote ia pegando a primeira caixinha verde. Acabou a primeira caixinha, tirava e botava embaixo. Então, ou seja, já está na amarela. A última é a amarela. Isso aí vai utilizando a amarela. Acabou a amarela. Na hora que chega na vermelho, é sinalizado para o pessoal da logística que, olha, temos que abastecer tal pagoda lá, tal, porque senão vai parar a linha. E hoje os contratos são todos amarrados assim. Se você parar uma linha que a gente pensa que não, mas, por exemplo, a Fiat, a Volks, o tempo ali de um carro ficar pronto, são 8 minutos, 10 minutos. Para um carro ficar pronto. Para sair um carro. Não é para o carro ficar pronto. Porque teve aquele assim, são 100 carros que estão na linha, mas a cada 10 minutos sai um. Aí entra um fazendo aqui. Então, o que acontece? Se você, às vezes, parar esses 10 minutos, você vai parar toda uma cadeia para trás. Então, recebeu ali, está no vermelho. O pessoal da logística vem, abastece. Aí dá baixa lá no sistema, que é um ERP, que ele é vinculado, conectado com o pessoal lá dos fornecedores, Então, você sabia, antes eu tinha 300 conectores, 100 em cada caixinha. Já consumiu-se 200, então tem 100. Então, o que eu vou fazer? Eu vou dar baixa de 200 no estoque e vou lançar na linha. Aí o pessoal do custo, do compras, já vai saber, opa, consumiram 200. Preciso comprar mais 200. Aí quem está, vamos supor, é lá na China, Camaçaria, onde que for a fábrica dos conectores,
vai fabricar mais. Fala, opa, a gente já recebeu o pedido, eles precisam de mais conectores. Então, é basicamente assim. É um Então, abastecimento de informações que gera uma cadeia logística. é uma cadeia logística. Né? E o Kanban é para isso. Ele é uma ferramenta, né? De fácil gerenciamento. E isso foi durante o seu estágio. Durante o estágio. Né? Até meu TCC foi em cima disso, porque porque nada é perfeito. E um dos problemas foi justamente em cima da matéria-prima, que estava sendo mal sinalizada para a logística. Legal. Né? Porque como é manufaturado, então assim, dependia muito do contato de quem fazia e como fazia. Porque esse foi até em específico, foi numa espuma que envolvia o chicote. Então, vinha-se, o comprimento dela era mais ou menos ali 30 centímetros. E você tinha que usá-la toda, né, para toda a área ali que era do projeto. Só que tinha funcionário, né, que às vezes deixava muito folgado, enrolava, porque no treinamento tudo isso é passado. Então você enrolava menos, apertava menos. Então o que acontecia? Ela podia esticar um pouquinho, ela não esticava tanto, ela ficava mais encurtada. Aí o que ele fazia? Ia lá e pegava mais uma. Só que o que acontece? Ele gastava 2 unidades da espuma. Onde daria para fazer com uma. Fazer com uma. Só que aí, como que era contado? Era contado caixinha saindo e chicote saindo da produção e dando entrada no estoque. Aí, né, foi até onde que... E isso era para ser proporcional. Para ser proporcional. Saiu 1 para 1. Entrou 1. 1 para 1. Só que o pessoal era uma demanda muito alta e era uma das últimas cargas, na época era do Fox, o carro específico. Eu até tive um Fox, falei, será que o meu passou por lá? Será que tem muito ou menos espuma? Aí foi justamente isso, porque aí tinha gente que conseguia enrolar mais, partia no meio, aí sobrava. Então, só que a que você parte, ela não poderia ser reaproveitada. Só que aí tinha gente que ia pegar e voltava lá para a caixinha. Entendi. Então, a parte humana, né, hoje em todas as engenharias, o grande detalhe é a parte humana. Isso. Né? Você saber gerenciar pessoas. Principalmente operacional, né? Principalmente operacional. Porque hoje conta, cálculo, né? Computadores já ajudam. Mas a parte humana é o mais difícil de gerenciar, seja numa obra civil, seja numa obra aí de plataforma, né? Então, aí foi em cima disso, né? E aí depois que você saiu, porque você ficou muito tempo nesse estágio? O meu estágio foram de 6 meses. Depois eu saí, né? Concluí a graduação, consegui emprego numa empresa de perfil de aço, né? De perfil de aço leve, aí de steel frame e drywall, né? Lá eu tive 2 períodos. Que na época era uma coisa nova no Brasil, né? Sim. Né? Eu trabalhei a primeira vez como analista de PCP, né? E a segunda vez eu voltei como encarregado de produção. O PCP, para quem não sabe, é Planejamento de Controle e Manutenção. De produção. Produção, isso. De planejamento de produção. Aí, eu era o responsável por liberar as OS, né? A ordem de serviço. Então, olha, a gente tinha lá 6 máquinas. Na época, fornecia material para o FNDE. Né? Fazia muita UMEI, muita UBS, era contratos ligados a grandes empresas. Então, o que acontecia? Às vezes chegava uma demanda, uma máquina, às vezes, fazia 10 perfis diferentes. Aí você tinha tabica, tinha as guias, né? Tinha montante, e cada um tem uma função. E tinha máquina que só fazia um produto ou 2 produtos. Aí entra a parte da engenharia de produção, que era o que eu preciso para conseguir atender 10 pedidos, tendo somente 2 máquinas rodando. Né? Porque às vezes uma estava em manutenção, ou o operador que estava nela faltou. Né? Então,
a gente tinha que ali fazer o jogo de cintura para balancear. Separava, olha, aqui tem 5, aqui eu tenho 3. Eu posso tirar uma pessoa dessa máquina, reduzo a velocidade, ela mantém rodando, acelero a outra. Né? Então era mais ou menos isso. Às vezes não compensava fazer a troca de material, porque a troca demorava, tinha que trocar todo o ferramental, que a máquina ela era como se fosse, né? Como se fosse. Entra uma chapa lisa, né? É comprado da Uzi Minas, uma bobina de 25 toneladas, né? Chamada bobina mãe. Ela vem, a largura dela, agora eu não me recordo, mas não me recordo, perdão. Mas aí a gente fazia sliter. Sliter é corte. Aí o que era? Fatiava ela, igual. O montante 70, se não me engano, o sliter dele era o 170. Porque o montante ele faz isso aqui, ó. Né? Ele não fecha um quadrado, ele fica assim. Quadrado com a face aberta. Exatamente. E a guia é o quê? Ela vai guiar, ela vai por baixo, ela faz um U, aí vem um montante, né? As guias vão parafusadas no chão e no teto, né? E os montantes faz a parte que vai parafusar das placas, né? Cimentícia, placa de gesso. Então, às vezes não adiantava a gente falar, olha, vamos produzir, por exemplo, a junção H, a tabica, porque isso vai no teto, né? E eram 2 pavimentos. Até na época foi uma discussão que a gente teve. A gente precisa entregar 4. Mas olha, os montadores não precisa entregar elas completas. A gente não tinha tempo. Então vamos fazer o seguinte: vamos mandar metade da obra, no sentido de vamos mandar o primeiro pavimento. A gente consegue produzir os 4 primeiros pavimentos? Sim. Faz e manda. Faz e manda. Porque eu lembro que na época a discussão estava, a gente tem que mandar, senão vai parar, a gente vai perder o contrato. Né? E na época não foi uma ideia exclusivamente minha. Né? Teve até um colega lá que acredito que ele está até hoje na empresa, que ele deu essa ideia. Falou, por que então a gente não entrega parte? Né? E discutiu-se e viu que funcionava. Né? Eu fiquei foram quase 2 anos nessa empresa, juntando o total. Depois eu fui para um laticínio. Né? No meio do caminho, né? Não vem ao caso, eu fiquei desempregado, aí trabalhei com outras ocupações, né? Outras ocupações. Né? Mas sempre voltado para engenharia. Então, eu fui para um laticínio, né? Trabalhei lá como supervisor de embalagem. E aí, por questão, assim, era um pouco da minha área, mas ao mesmo tempo não era. Né? Então, eu procurei outros lugares e fui para um pastifício, né? Para uma fábrica de macarrão. Aí, essa fábrica de macarrão, eu fui como líder de produção. Né? Aí a equipe aumentou um pouco, né? Porque nessa outra empresa eram 17 e já nessa outra, na de macarrão, eram 23. Mas o processo era basicamente o mesmo, assim, a atuação. A atuação, sabe? A visão de quem tá, você vai mudar o produto que sai, mas o ciclo ali, ele se repete. Então, homem-máquina, hora de produção, matéria-prima... Custo de entrega, o gerenciamento do tempo, né? Era basicamente isso. A engenharia de produção, eu enxergo muito como uma engenharia de administração das coisas para gerar, geralmente, um produto, né? Sim, então, sim. Você tem que estar muito antenado com as áreas e entender como as áreas estão se comunicando, o cara do custo com o cara da manutenção, para você entender o que aquilo ali pode impactar, no final das contas, no resultado do processo produtivo. Né? Exatamente. É mais ou menos isso, né? Sim. E gera muita dúvida, né? Porque às vezes as pessoas até brincam, né? Assim, o engenheiro de produção é o administrador com CREA, né? Mas, e me conta por que você resolveu fazer a engenharia de produção? Então, Manuel,
quando a gente é criança, né, a gente destrói as coisas, né? Assim, recebe um brinquedo, um carrinho, a primeira coisa é desmontar para ver por que aquele carrinho funciona. Por que a roda roda. Por que a roda roda, né? Então, eu sempre gostei muito, né? E eu não conhecia a engenharia de produção, mas eu sempre tive a curiosidade, que eu tenho familiar que já trabalhou em empresa, né? Que na época eles falavam, não, eu trabalho na indústria. Né? E eles falavam, olha, eu pego tal coisa, transformo e faço tal produto. Eu sempre quis saber como funcionava. A indústria é fascinante, né? Então eu sempre tive essa curiosidade. Por que uma montanha vira esse microfone, né? Vira metal? Então, aí eu fiz um teste vocacional, aí saiu para engenharia. Na época eu não sabia o que era de produção, aí fui tentando a engenharia mecânica, né? Que eu sou apaixonado por motor, gosto de carro. E fui tentando, e um amigo meu, né? Chegou, olha, Felipe, tal lugar eu vou fazer um vestibular, né? Que era de Bambuí, abriu a engenharia de produção, né? Talvez você goste, faz, né? Tenta, né? Aí eu falei, vou tentar, né? Fui aprovado, inclusive fiz até aqui na UFLA a prova, né? Para ir lá para Bambuí, consegui ser aprovado e ao chegar lá foi se esclarecendo como funciona, né? O meu curso foi a primeira engenharia da instituição lá, do campus, né? E o engraçado é que, como foi novidade, eu tive várias áreas, várias matérias, várias disciplinas de muitas áreas. Eu tive engenheiro eletricista que pediu um projeto final da parte de elétrica, ali de eletrotécnica, foi dimensionar uma parte, uma casa, um circuito elétrico, né? Uma instalação elétrica. Depois eu tive um engenheiro mecânico que fez a gente estudar desde a prancheta até chegar ali no 3D. Né? Tive cálculo de estrutura, até uma das ARTs que eu tenho anotada antes, né, do CREA, nessa parte de cálculo estrutural, né, que precisava, o pessoal pediu, na época eu estava trabalhando, produzindo e tal. Falei, não, né, aqui a gente faz o cálculo e sem problema nenhum. Né? E é basicamente isso. Projeto arquitetônico, eu tive que usar prancheta ali, o professor bem atencioso, não podia riscar e apagar. Né? Então, E eu fui com o tempo gostando, conhecendo. Né? Legal. E hoje a gente olha muito os engenheiros de produção na questão industrial. Existem outros ramos de atuação que o engenheiro de produção pode trabalhar? Então, sim, né? Igual no meu caso, eu procurei né, o serviço público, né? Mas existem outras atuações, sim. Por exemplo, tem engenheiro que tem igual... no meu caso, eu tenho uma atribuição semelhante ao engenheiro mecânico. Muito semelhante. Então, por exemplo, eu posso ser responsável técnico por uma empresa que faz manutenção em ar-condicionado, né? Posso ser RT de alguma outra coisa, algum processo ali muito específico. Então não é só gestão. Não é só gestão de dados, monitoramento, não é só isso, não se limita a isso. Não, é o processo produtivo. Né? Então, o processo produtivo, ele entra aí desde uma empresa, até mesmo da área agrícola, né? Igualzinho a JBS. A JBS é uma gigante. A JBS, com certeza, ela vai precisar de um engenheiro ali para mensurar quanto que ela vai gastar, às vezes, na questão logística de um maquinário. Né? Tem engenheiros que têm essas atribuições? Sim. Mas, às vezes, ali o cálculo, né, de menor custo, olha, vamos comprar esse maquinário porque a gente vai ter esse ferramental para usar
e a manutenção vai reduzir, né? Porque a frota vai ser tudo o mesmo fornecedor. E às vezes assim, uma outra engenharia, ela está mais focada, mais voltada para a área dela só. E a gente consegue ter essa visão mais ampliada, né? Consegue comunicar entre os setores. Que o principal foco da engenharia de produção é a redução do custo, para que no final, né, o cliente, né, que é o consumidor final, consiga ter esse preço reduzido, né? O preço ali de compra, de manutenção, né, de utilização do produto. Legal, muito bom. É bom saber disso, porque e a ideia desses podcasts é esclarecer mais sobre as profissões mesmo. Mas puxando um assunto aí que você tocou, né, e é uma particularidade da tua carreira, né? Hoje você é fiscal do CREA, né? E é também uma atribuição de engenheiro, né? Para você ser fiscal do CREA, você precisa ser engenheiro, né? E você falou que há 3 anos você está como fiscal do CREA aqui na região de Lavras, né? Fala um pouquinho para a gente como foi essa transição de carreira, né? Você sair da esfera industrial, produção, né? Todo um cenário ali diferente, né? Para um trabalho de um serviço público, né? De fiscal, né? Que já é um serviço que por só tem as suas particularidades, seja lá para fiscalizar o que for, né? Então, conta para a gente como foi essa transição, né? Na tua experiência profissional. Então, Manuel, isso ocorreu em 2019, né? Nessa última empresa que eu estava de macarrão, eu estava gostando muito, né? E na época eu fiz uma amizade, né? E essa amizade era funcionário público. E assim, eu via, né, o dia a dia dela, né, as facilidades, o modus operandi, né? E conversa vai, conversa vem. Acabou que eu fui desligado da empresa que eu estava, né? Eu fiz uma viagem e durante essa viagem eu vi que tinha vagas abertas para o concurso do CREA. Isso aí me puxou na memória quando eu era criança. Que a minha mãe trabalhava para um pessoal, para uma firma, né, de engenharia, um escritório de engenharia na época. E eu, menino, de 7 anos, 8 anos, minha mãe solteira, né? Inclusive, te pedi hoje, né? Não sei que dia que vai ao ar, dia 12 de fevereiro de 2025. É aniversário dela. Legal. Né? Mandar uns parabéns aí para minha mãe. Ela, né? Completando 55 anos. Coisa boa. Então, eu ficava em casa sozinho, né? Hoje é crime, vai deixar a criança, mas era o que tinha pra gente aí né, sobrevivendo. E eu lembro que um dos engenheiros, ele já faleceu, ele ia em casa me buscar e chegava lá e me colocava para brincar num joguinho que tinha na época um computador amarelo antigo. E uma das coisas que eu lembro é que eu achava eles os mais importantes, né? Sabe quando é criança que vocês olham assim, nossa, esse homem, ele é importante, né? E eu me lembro que sempre eles pegavam as pranchetas e falavam, Meire, amanhã não esquece de levar lá no CREA para pegar a assinatura, para pegar a autorização, né? Que antigamente, hoje não existe mais nada que você resolve. Tem que resolver no escritório. No escritório, nada, na inspetoria. Hoje você consegue tudo online. Né? Até falo com o pessoal, eu digo que eu sou fiscal mais acessível, que eu consigo tentar tirar a dúvida, ajudar da melhor maneira. Então eu lembro de eu criança com essa memória. Com essa referência, né? Com essa referência. Falo, então esse CREA, se esses moços, eu já acho... Eles têm que pedir bênção pro CREA, exatamente, então o CREA deve ser um negócio... Exatamente. Se eles já são assim, né? Gigantes, então esse moço deve ser um deus, esse tal de CREA. Então, quando eu vi essa notícia, me trouxe essa lembrança, essa memória afetiva boa. Eu comentei com a minha mãe, né? Comecei a estudar e, felizmente, fui aprovado no concurso. Né? E é interessante, você falou que estudou pouco tempo, né? Foram 2 meses ali, mais ou menos, né? Foi por aí. Eu, né, não sei nem se pode falar, mas eu era contra concurso público. Né? Porque eu via
funcionários públicos de outro, não do CREA, né? Mas de outros setores, de outros ramos ali, de outras caricatura aqui, ó. É uma caricatura popular, né? Popular. De ineficiência do serviço público. Ineficiência, né? E isso aí eu ficava, não vou, o negócio tá ali no dia a dia, dentro da indústria, produzindo, né? Gerando números. E aí entrei, fiz a prova, fui aprovado, veio a pandemia. Né? 2019 você fez a prova? Eu fiz a prova em novembro de 2019. Só que veio a pandemia, né? Congelou tudo, travou tudo. Fui entrar em 2022, né? No início de 2022. Quando eu entrei, eu não entrei aqui em Lavras. Né? Eu fui criado em Oliveira, mas quando eu entrei no norte de Minas, próximo do norte. Né? A região de Montes Claros ali? Um pouco antes, né? Já era divisa, chama Curvelo. Conheço ali, pra cima perto de BH. Sete Lagoas, isso. Aí lá, fiquei lá 2 anos, né? Só que como eu sou de Oliveira, próximo aqui, né? Eu queria voltar, né? Pra terra, igual quando eu trabalhei aqui no sul de Minas, né? Amo, né? Eu falo que hoje eu sou lavrense de coração, amo o sul de Minas, Varginha, Machado, são cidades assim que eu gosto muito, né? Então, o que acontece? Quando surgiu essa vontade de sair de Curvelo, de transferência, eu pedi para Oliveira. Tem a inspetoria lá, mas não comporta um fiscal. Foi conversado aí com a diretoria e me sugeriram Lavras. Né? Na hora, falei, quero sim. Né? Você já tinha lembrança daqui? Você fez o vestibular? Exatamente, eu tenho tia, tenho primo aqui, né? Tenho amizades aqui, amizades longas, duradouras. Então, não pensei 2 vezes. Né? E a minha transferência foi assim, juntou-se a fome com a vontade de comer. Porque Lavras é uma inspetoria muito forte. Né? São 11 municípios e tem uma universidade federal, né? Que é referência justamente em uma das áreas do CREA, né? Que é a agronomia, a área aí. Né, e várias outras, mas a agronomia se destaca, né, não só no Brasil. Então, eu vim. Né? Você já começou o concurso se fazendo das vantagens do servidor público, né, que é a transferência. A transferência, né? Isso aí foi muito bom. Aqui em Lavras até tinha fiscal fixo, né? Chama-se Nicolau, não cheguei a conhecê-lo, mas ele já saiu do CREA tem aproximadamente uns 10 anos, né? O pessoal mais antigo aí da construção civil deve conhecê-lo. E os inspetores estavam cobrando um fiscal, né? Só que como o concurso já estava assim, já tinha lotado as vagas, né? Aí tem que pesar também, olha, compensa se contratar um novo fiscal para a região, né? Fazer outro concurso. Aí o outro concurso ia demorar, então aí eu consegui a transferência. Né? Foi bom, foi uma questão de oportunidade também, né? Sim. Veio a calhar, tô feliz. E fala pra gente aí, porque tem muita mística sobre o próprio CREA, né? Assim, muitos engenheiros não sabem qual é a função do conselho, né? Muitos engenheiros acham que a função do conselho dar benefício. Então, é uma função diferente das associações, por exemplo, né? Então, fala pra gente, para as pessoas que ainda não sabem, o que o CREA faz? Qual é a função do CREA? Então, o CREA é uma entidade, né? É uma entidade aí que ela é dotada de personalidade pública, né? É uma autarquia federal, né? E todo o estado, né, tem o seu CREA. O CREA, ele é responsável por fiscalizar o exercício profissional, né, dos engenheiros, engenheiro agrônomo, geocientistas. Antigamente, tinha ainda vinculado ao CREA o pessoal da arquitetura, o pessoal do técnico, né? Hoje não, eles criaram o próprio conselho, então se separaram. Mas, além do CREA, tem o CONFEA. O CONFEA, ele é no âmbito nacional, né? E uma das místicas que gira em torno é justamente essa. Hoje mesmo eu tive um caso na inspetoria
de um profissional que ele estava um pouco perdido sobre o que o CREA fazia, né? Então, diferentemente da população civil normal, nós, servidores públicos, funcionários públicos, a gente só pode fazer o que a lei diz que a lei ordena, só o que está ali descrito, explícito em lei, né? A gente, como cidadão, não. Se não é proibido, é permitido. Pode fazer tudo que a lei não proíbe. Né? O que não proíbe. Mas para nós, servidores públicos, empregado público, é diferente. Né? Ele chegou com uma demanda, eu entendi o lado dele, falei para ele voltar. Mas, assim, o CREA tem as leis específicas, né? Que é a 5.194. Ela ali vai vir detalhando tudo o que é voltado ao serviço dos engenheiros, né? Eu vou falar engenheiro de forma geral, mas ainda tem os agrônomos, geocientistas, né? O CAL também se baseia um pouco nela, né? Nessa lei. Então, o que acontece? Aí ali vem verbos, né? O que a gente usa muito é o artigo 6º e o artigo 7º, né? Eles são, assim, o norte, né? Então, e tem as outras, tem resoluções do CONFEA, né? Tem as próprias resoluções normativas do CREA, né? Que são ali as diretrizes para fiscalização, né? Porque eu sou engenheiro de produção, como formação, né? Mas não atuo. Aí eu lembro que alguém um dia falou, mas você pode fiscalizar a obra? Né? Eu falei, sim. Por quê? Porque o que é passado, a gente, como fiscal do CREA, a gente não entra em mérito qualitativo da prestação do serviço do profissional. Você não vai lá para fiscalizar se o profissional fez certo ou errado. Exatamente. Isso aí não é uma vertente nossa, a gente não fiscaliza seria isso. Quase impossível, aí teria que ser um engenheiro por profissão, né? E teria que ser, hoje aí a gente tem engenheiro que tem 80 obras girando, né? 200, né? Depende, né? Muita coisa. Então, teria que ser, como se diz, um engenheiro fazendo e mais uns 2, 3 fiscais validando, né? E não é assim que funciona. Hoje, a nossa fiscalização, como se diz, ela é documental, do sentido que a gente vai verificar se aquele serviço é técnico ou não. Segundo, vai verificar se tem um responsável técnico envolvido, né? Porque a ART, né? Anotação de responsabilidade técnica, ela é um contrato, né? Ela vai assegurar que você, leigo, contratou uma pessoa que tem condição, habilitação, atribuição para realizar aquele serviço. Ou seja, de forma geral, a função é proteger a sociedade. Sim. Dos maus profissionais, né? Dos maus profissionais e não só dos maus profissionais. Dos leigos, né? Principalmente dos leigos. Em 2023, né, esse é um dado, eu não tenho ele muito preciso. Eu sei que são mais de 300 e menos de 365, mas em 2023, a gente no CREA, em Minas, recebeu aproximadamente uma tentativa de registro com diploma falso por dia. Uma tentativa. Registro no sistema? Tentativa. Com diploma falso. Né? Isso aí Então, assim, para quem fala que a engenharia está morrendo, tem gente que não está estudando e quer ter o CREA, né? Quer exercer a profissão. Aí, né? Então, acontece muito. Né? Não sei do último ano os dados, mas em 2023 foi próximo a 1. Que é muita coisa. É muita coisa. Né? Então, aí basicamente é isso, né? E como fiscal hoje, como é que é a rotina de um fiscal do CREA, né? Vocês, óbvio, eu acredito que não dá para fiscalizar 100% das anotações que são emitidas ou 100% das atividades que são exercidas, né? Até porque o pessoal atrela muito a fiscalização à área civil, né? Que inclusive você trouxe aí a plaquinha de fiscalização de obra, né? Mas são fiscalizadas as outras atividades também, imagino eu. Sim.
O que acontece, mano, é que o pessoal é muito acostumado à engenharia civil, porque ela é uma engenharia... porque ela é de fácil entendimento que existe um engenheiro. É igual no caso da engenharia de produção. Ou de fácil cobrança também. Fácil digamos cobrança, assim, né? todo Porque mundo vê, né? Então, assim, é mais exposto, o pessoal entende que precisa, entende entre aspas, né? Mas, por exemplo, existe aí a parte da engenharia elétrica, a engenharia mecânica, né? A engenharia de produção, engenharia agronômica, né? São várias coisas, várias áreas que vão, assim, ramificando. E como que funciona? Você perguntou da minha rotina, não é isso? Hoje, a gente, quando vai ter alguma demanda, igual está chegando o carnaval, vamos ter a demanda de fiscalização de evento temporário, que creio eu que é uma novidade para muita gente. Mas montagem de gerador, montagem de palco, montagem de sonorização e iluminação, fornecimento ali, depois a higienização de banheiro químico, tudo isso... Tudo é alvo de fiscalização do CREA. Tudo isso necessita de um responsável técnico. Geralmente o pessoal pensa, tem que ter bombeiro, tem que ter AVCB, mas não necessariamente só essa Não fiscalização. só isso. Tem também até por conta dos riscos, né? Sim, é um fio desencapado, né? Dependendo aí, você... brincadeiras à parte, arrasta para cima, não é uma pessoa, né? São várias, né? Então, um palco cair, uma tenda desabar, né? Então, e refrisando, você não vai lá ver se a tenda vai desabar, não. Você vai ver se quem montou aquilo tem habilitação para, tem atribuição para a área tal, né? E é importante justamente isso. E hoje, por ser geralmente vinculado à prefeitura, ser um licitado, são geralmente profissionais já há muito tempo no ramo, são realmente, quando as estruturas são, né, devidamente montadas pelo profissional habilitado, elas passam sim uma segurança aí para a população, para o folião que vai estar ali curtindo. O grande problema nosso hoje, o foco do CREA hoje, não é perseguir engenheiro, não é nada disso, né? O foco nosso hoje é tirar o leigo da atuação de serviço reservado a profissional do CREA, né? Porque proteger os bons profissionais, proteger os bons profissionais, né? Porque tem muita gente que às vezes fala, eu vou voltar na tecla da engenharia civil, né? Eu vou reformar aqui, vou subir mais um pavimento. Ok, mas aí eu passo na obra, eu vou fiscalizar. Oi, tudo bem? Teve um responsável, deixou o projeto, né? Quem que é o engenheiro, ou o arquiteto, ou o técnico em edificações? Não tem não, meu pedreiro é bom e faz. Né? Eu chamo a pessoa e falo, olha, não é assim que funciona, né? Porque, mas a casa já está pronta, eu só vou subir mais um pavimento. Eu falo, mas o risco é esse, eu estou só trocando a instalação elétrica. É onde, hoje, você começar do zero, as obras são mais regulares do que uma reforma. Porque a reforma tu entende que não precisa mais. O pessoal entende, não. Na minha casa já tem a BITS. Não, já está pronto. Para que eu preciso do engenheiro? Já está de pé. E é onde que isso acontece mais incidentes, né? Então, é um risco. Você trouxe pra gente aí, eu vi que você trouxe aí essa plaquinha. E é muito comum das pessoas verem no dia a dia, né? Você tá andando, vê uma placa lá e tem essa plaquinha. O que significa isso aí, para quem não sabe? Então, né, tem gente que já tive pedreiro, já tive proprietário, fala, olha, passa na minha obra e deixa a plaquinha lá, né? Então, assim, ela é o selo de fiscalização, né? O número que importa para a gente é esse aqui, né? Com ela eu vou vincular aquela obra ou serviço, né? Saindo um pouco da parte da civil, igual recentemente eu tive que fiscalizar manutenção de caldeira,
né? Então, aí eu fui lá e deixei o selo. Então, quando eu precisar, eu vou consultar, já vi, olha, já foi fiscalizado. Isso aqui é para demonstrar para a sociedade, por isso que é chamativo, é amarelo, que aquela obra já foi fiscalizada, que as medidas estão sendo tomadas ou foram tiver tomadas. alguma coisa errada, né? Exatamente. Mas isso também não impede que eu já fui uma vez, eu possa voltar em outras fases, né? Eu posso retornar sem problema algum, né? Até aquela fase a obra pode estar regular, depois ela pode se tornar irregular, né? Depende de vários fatores. E ele vem até escrito, não visa testar a regularidade da obra, porque tem gente claro, que, né? que acha que... Isso aí não, tá tudo certo. Exatamente. Tem gente que acha que isso aqui já é multa direto, não é. Tem gente que acha que é um selo. Que é Selo de qualidade. uma certificação, né? E não é. Então é só para testar, né? O pessoal não precisa ficar com medo, não precisa ficar receoso, não precisa agredir fiscal, não precisa de nada disso. É só para facilitar que um fiscal já passou. E é importante saber também que a fiscalização ela não é só do profissional, Não. mas da necessidade de um profissional. Né? Principalmente. Então, hoje, na rotina, mais existem trabalhos sendo realizados sem profissional do que com profissional. Olha, o que acontece muito é de ter o profissional e muitas das vezes, mano, esse profissional, ele se... Eu não vou dizer nem que esquece, mas eu acho que às vezes falta um pouco de procura de alguém que está na área passar, né? Porque muita gente não sabe que tem a 5.194, que vai ditar o que pode, o que não pode. Que é um ponto importante também. Realmente, isso não é coisa que a gente aprende na universidade. Exatamente. Né? Acho que nenhum engenheiro saiu lá e falou, ó, o que você pode fazer é isso aqui. Devia ter até uma disciplina, né? Vamos falar de questão de atuação. E gera muita dúvida. Muitas. Né? Gera muita dúvida para todo profissional. E qual tem sido hoje o trabalho que o CREA tem feito, né, para tentar a contramão disso? Né? Você falou que você costuma receber, né? Então, se o profissional está com alguma dúvida, né, ele pode ir lá. Porque hoje o seu trabalho está muito baseado nessas normativas. Então, Manuel, hoje eu digo que eu sou aberto, né? Quem quiser pode ir na inspetoria, tanto eu quanto a Ângela, estamos lá. Tem também os inspetores, né? Que, assim, como acontece muito da gente sair da universidade sem conhecer a 5.194, sem a resolução 1008 e várias outras que tem, às vezes o profissional cai no mercado, ele só sabe que às vezes ele tem o direito de construir alguma coisa, né? Ele esquece às vezes de solicitar o registro no CREA, né? Isso aí vai tornar ele um profissional não habilitado, né? Ele tem formação, mas não tem habilitação. Não tem habilitação, isso vai gerar autuação para ele, diferente da autuação para o leigo, que são duas coisas diferentes, porque na teoria, ele teve conhecimento, a gente subentende que ele já conhece a lei do conselho, né, do curso dele. E não acontece, né? Então, o profissional às vezes fica autuado, né? Fica chateado, poxa, por quê? Né? Então, hoje tem a gente aí para estar indo nas obras e para estar orientando. Então, eu falo, olha, quem precisar pode pegar meu número, me liga, porque às vezes tem gente que fica com dúvidas. Né? Olha, e será faz que com dúvida. Faz com dúvida. E aí faz errado. Né? E na dúvida, não faça, pergunte. Né? Então, assim, eu posso fazer tal coisa? Aí eu falo, olha, vamos sentar aqui, vamos ver o que foi anotado no seu currículo, nas suas atribuições. Né? E quem analisa, não sou eu, já vem da Câmara, quando ele solicita o registro. Né? Por isso que é importante que eles vão, analisam tudo. E veem, olha, você, igual eu falei do meu caso, você é um engenheiro de produção que teve várias matérias da mecânica. Então, você vai ter mais atribuições que, às vezes, um engenheiro de produção que foi mais voltado para a área civil, né? E o civil e assim por diante. Então, eu consigo... porque, às vezes, a gente gosta muito do sentimento pessoal. Você está comigo, eu vou melhor do que você ler numa tela. Então, eu falo com o pessoal, pode vir, aí eu sento, abro lá, mostro, explico, detalho, né? E falo, o que eu não souber, pode deixar que se eu puder não,
eu vou conseguir alguém que vai poder te sanar todas as dúvidas. Isso aí você pode ter certeza. Isso é muito importante para a gente não fazer de forma errada, né? Por não ter onde tirar dúvida. Porque realmente ler a lei, né? Ainda mais a gente Letra tem de engenheiro, lei, né? Não é uma coisa tão simples, né? E pode gerar muita dúvida. Então isso é muito importante, né? Saber que tem essa possibilidade, né? E o CREA está aberto lá de segunda a sexta para que os profissionais possam tirar as dúvidas lá com vocês. Douglas, mas já caminhando para o final, o tema é muito, né? A parte de fiscalização é um tema que gera muita dúvida, né? Eu acho que depois a gente vai ter que marcar um episódio só para falar, né, as dúvidas, a gente levantar com os colegas todas as dúvidas para a gente poder exaustar mais o tema, né? Que não é nem possível, né, entender tudo, porque realmente é um tema complexo. Mas já caminhando para o final aqui, eu queria saber, né, hoje como fiscal do CREA, né, como uma pessoa que já trabalhou como engenheiro de produção, né, qual o legado que o Douglas tem tentado deixar aí nessas atuações? Bom, o que eu digo é o seguinte, né? Tem uma frase que eu gosto muito, que né? Não é porque todo mundo está fazendo errado que o errado é certo, né? Então, assim, faça o seu bem feito, né? Surgiu dúvida, pergunte a qualquer um, assim, que você saiba que vai conhecer do assunto, né? Busque conhecimento, estude, né? E eu acho que as coisas vêm, né? Um coração esperançoso é capaz de realizar qualquer desejo. Muito bom. Né? É uma coisa assim que eu vi que aconteceu comigo, né? Do Felipe, dos 7 até hoje, aos 33, né? Muita coisa mudou, muita experiência, vivência, mas nunca me vi sendo qualquer coisa que não fosse vinculada à engenharia. Né? Eu agradeço que eu tive a oportunidade da minha mãe me ajudar, né? E hoje eu estou feliz, estou realizado, né? E o que eu puder, né? Acima de tudo, eu sou engenheiro, que eu puder ajudar os demais engenheiros aí da associação, né? E do CREA, estou disponível. Né? Isso aí. E o que é que você falaria para os aspirantes à engenharia de produção, para os Filipes lá da época saindo do ensino médio, o que é que eu vou fazer? Sou bom de cálculo, vou fazer engenharia, né? O que é que você diria para as pessoas que veem a engenharia de produção como uma possibilidade? Bom, vou ser um pouco chocante, mas verdadeiro. Faça, né, igual eu falei, coração esperançoso é capaz de realizar qualquer desejo. Faça aquilo que você quer, que você tem vontade. Não faça aquilo que o seu pai quer que você faça, que a sua mãe quer que você faça, ou que você vai fazer esperando remuneração, esperando dinheiro, né? Porque no final da vida você pode se frustrar, né? Então, assim, se você tem curiosidade, você é uma pessoa assim, eu quero entender, eu quero saber como funciona, Então, eu acho que a engenharia de produção vai te atender bastante. Né? Você vai estar ali, você vai saber como eu não sabia. Eu era criança, eu brincava de desmontar carro. Hoje eu sei como funciona, pelo menos, a montagem de um chicote elétrico. Né? Então, já é alguma coisa. Não, pelo menos não é muita coisa. Né? Douglas, muito bom, tá? Foi muito prazer te receber aqui no nosso podcast, né? Eu acho que foi, assim, muito rico de informação, né? Sobretudo a tua atuação no CREA, né? E a tua história também como engenheiro de produção é bastante interessante. Com certeza agregou muito valor, muito conhecimento, as pessoas que vão ter a oportunidade de ouvir, né, a tua entrevista aí, acho que vão aproveitar bastante. E o podcast está aberto, né? Eu acho que a gente vai ter que fazer um Douglas Felipe, o retorno, né? Só com relação à parte do mais da atuação do CREA, né? Para a gente poder tirar mais dúvidas até, né? Levantar as dúvidas mais comuns dos engenheiros, né? Então, mais uma vez, obrigado, tá? Queria te agradecer aí, você fica à vontade aí para dar os votos aí e finalizar a tua participação. Eu também agradeço, Manuel, e sim, né, se puder voltar, né, falar um pouco mais da questão do CREA, porque é uma parte assim que ela é muito extensa,
mas é necessária e é muito detalhe, é muita letra de lei, é muito normativo, diretriz, então acaba que acabou dando uma estendida aí, mas agradeço, né, e falo com todos aí, quem quiser ir no CREA tomar um café com a gente está aberto para tirar dúvida, né? Lá tem museu, tem a Ângela, tem o pessoal da associação, né? Tem aí os inspetores, né, que são né, a gente tem essa vantagem que os inspetores e os conselheiros de lavra, eles são muito atuantes, né? Então, que a gente puder ajudar, estamos aí. É isso aí. Pessoal, a gente vai ficando por aqui em mais um episódio do podcast da ACEAL. Agradecemos você que ficou até aqui. Esperamos que tenha enriquecido muito o seu conhecimento na área de engenharia de produção e também um pouco da atuação do CREA aí enquanto fiscalizador das atuações do engenheiro. Eu sou o Manuel Dias, host do podcast. Esse foi mais um podcast da ACEAL e eu te aguardo aí em mais um podcast aí futuro. Um abraço, até mais.